Vamos agora para a nossa aula de português. Agora, na aula de português, vamos continuar a nossa revisão. Eu vou fazer a revisão da parte gramatical e depois eu passo atividades do livro de língua portuguesa, combinado? Vamos começar revisando, continuação de revisão. Encontros vocálicos é o que? O encontro de duas ou três vogais na mesma sílaba. Peixe, caixa, baú, céu, tá bom? Temos os encontros consonantais, que são divididos em dois grupos, tá bom? Não esqueçam. Primeiro vem o BR, CR, DR, FR, GL, TL, PL. Depois vem o segundo grupo, BL, CL, FL, GL, PL e TL. Algumas palavrinhas como bloco, cravo, creme, planeta, terra, globo e assim sucessivamente. E começando hoje, como a gente já trabalhou encontros vocálicos, já trabalhamos encontros consonantais, tem aquela regrinha, gente, que a tia sempre chama atenção a vocês. Né? Isso eu sempre chamo atenção. Por exemplo, antes é M, antes de B e P. É algo que a gente tem que prestar bastante atenção, porque às vezes as pessoas vão escrever as palavras e tem que prestar atenção, que antes de B e de P, a gente tem que escrever a letra M, aquela que são com três perninhas, porque tem pessoas que às vezes, não é porque até nem saiba, às vezes é que atrapalha, termina fazendo N. E se, por exemplo, na palavra sombra, a palavra sombra, ela tem o B. Se ela tem o B, antes do B, eu tenho que usar a letra M. M. O M de mala, o M de macaco. A tia tá falando assim para que vocês lembrem, tá bom? Então, todo cuidado é pouco. Se eu escrevo essas palavras e elas têm a letra B e a letra P, eu tenho que escrever com a letra M. Agora, se vem um V, se vem um R, se vem um D, se vem um T, aí sim eu vou escrever a letra N de navio, tá bom? De nabo, de nunca. Então, às vezes são regras fáceis, são regras simples, mas que às vezes atrapalham. Se você não prestar bastante atenção a essas regras, vocês vão aprender errado. E quando a gente aprende errado, isso a gente leva para o resto da vida e é difícil mudar. Então, por isso que a tia quer que vocês prestem atenção. As regrinhas são regras simples, são regras fáceis e que não tem problema. Às vezes acontece de errar, acontece sim, todo mundo erra. Mas se a gente presta atenção, ouve, escreve de forma correta, daqui a pouco você está escrevendo as palavras espontaneamente e nem vai errar mais, porque quando você aprende, já fica em nossa memória a regrinha correta e você não vai errar mais, você não vai ter mais essa dúvida, tá bom? E eu não quero que vocês tenham, tá bom? Qualquer coisa vocês podem falar, certo? Além dessas regras, como a tia falou, antes de B e P usamos M, M antes de B e P, como a tia falou, das outras palavrinhas, onde a gente deve usar a letra N também. Aí, a gente vai falar sobre língua portuguesa. A atividade de língua portuguesa, que eu quero que vocês vejam o livro na página 122. Vejam o livro de língua portuguesa na página 122. Nós vamos falar aqui, língua portuguesa, sobre organização das partes do texto. Lembra que a tia já falou que alguns textos ele vem escrito em estrofes. Os anteriores que a gente trabalhou são escritos em estrofes, né?
que a gente vai dar continuidade depois. Como esse é revisão, é uma atividade continuativa, veja só, alguns são escritos por estrofes e tem textos que a gente trabalhou também, mas a gente vai trabalhar cada vez mais aqueles textos formados por parágrafos. Lembra que a tia já leu com vocês na sala alguns textos também que é formado por parágrafo. Existe textos com 2, com 3, com 4, isso vai depender do texto. Então, prestem atenção. E esse texto a gente vai ver como ele é organizado, como foi organizado esse texto. Você no texto, você vai ver a indicação e no texto vocês irão pintar de acordo com a indicação que está no livro. Vocês irão utilizar as cores, certo? Eu vou ver aqui. No texto, aqui, organização por partes do texto. Ah, tia, como assim organização? Você já imaginou o escritor, ele faz um texto. E naquele texto, você já imaginou se ele colocar todos os parágrafos misturados para que você descubra qual é o primeiro parágrafo, qual é o segundo parágrafo, qual é o terceiro parágrafo? Ia deixar a nossa cabeça um pouco, ruim, muito cansativo. Então, ele faz o quê? Ele escreveu o texto e aquele texto é formado por parágrafo. Por exemplo, ele pode, em cada parágrafo, falar de um assunto diferente, falar de um animal diferente, falar de algo que ele queira em parágrafos. Cada parágrafo ele vai falar aquilo que ele acha conveniente e assim ele dá continuidade, certo? Então, a formação, não é isso? A organização do texto. Eu vou mostrar para vocês aqui, como a tia colocou aqui, vocês já devem ver. O livro de língua portuguesa, a tia colocou aqui que é para vocês verem. O livro de língua portuguesa vocês vão responder a página 122, será a página completa, certo? E a 123, vocês irão responder somente a terceira questão, porque a partir da terceira questão já vem um outro assunto que depois a gente vai dar continuidade, tá bom? Portanto, só isso. Então, hoje a gramática foi só mesmo uma revisão de encontros vocálicos, encontros consonantais que tem o 1 e o 2, a regrinha M antes de P, de B e P. Também falei um pouquinho com as palavras onde você escreve com a letra N e a organização do texto, que você só vai entender um pouco. Essa organização do texto não estou entendendo bem. Quando você for fazer a atividade 122, lá vai estar as cores que você vai pintar cada parte do texto, certo? Aí quando vocês fizerem, amanhã depois que vocês fizerem a atividade, vocês enviam para o aplicativo para a tia corrigir. E se alguém tiver dúvida, a gente tira a dúvida na hora da correção. Combinado assim? Então, uma coisa, por favor, como eu digo sempre, leiam com atenção, prestem atenção às palavrinhas quando ela tem acento, quando é palavrinha que tem duas letras, por exemplo, o SS, o RR. A tia está observando também, gente, na escrita, na hora que eu vou escrever. Existem aquelas palavrinhas que são escritas em cima da linha, no caso as letras maiúsculas, não é isso? Existem letras minúsculas que eu vou escrever a barriguinha dela embaixo da linha, não é isso? O tracinho, por exemplo, o P, o Q, não é isso? É embaixo, o T, o L é acima, o A, o O, o M é na linha certinha, todas. Então, prestem atenção à forma de escrever, tá bom? A próxima tarefa que a tia passar para vocês, a próxima não, a tarefinha de hoje que a tia vai passar para casa
eu vou copiar em uma folha de caderno para que vocês observem quais são as letrinhas que ficam em cima da linha, quais são aquelas letrinhas que sobem, quais são aquelas letrinhas que descem. Por favor, prestem atenção, tá bom? Beijos, até a próxima aula.